A paz do Senhor, meus queridos irmãos, boa noite, como vão? Eu tenho certeza que bem. Por quê? Porque se você tem Deus, o que te falta? Nada. Eu tenho certeza disso. E por nosso Senhor Jesus Cristo, né, nós tudo temos, tudo podemos e tudo somos, né? Porque Jesus nos dignificou naquela cruz. E se nós estamos à sombra da cruz do Calvário, nós com certeza habitamos no esconderijo do Altíssimo e descansamos à sombra do Onipotente. Meus queridos, hoje quero trazer uma palavra que está lá em 2 Samuel, no capítulo 9. Eu vou ler esse texto aqui e depois nós vamos tentar extrair aqui uma lição desse texto. A palavra de Deus diz o seguinte, lá no capítulo 9 de 2 Samuel. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que eu lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram para que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um que é o filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: aonde está ele? E disse Ziba ao rei Davi: eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto em terra, inclinando-se, e disse: Mefibosete, eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo a beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerá pão na minha casa. Nossa, que palavra maravilhosa, né? Muito bem, querido. Eu queria começar dizendo o seguinte, que Mefibosete, no hebraico, a tradução do hebraico, é vergonha destruidora. E Mefibosete, sendo neto de Saul, filho de Jonatas, do qual Davi amava muito, caiu do colo da sua ama quando tinha 5 anos de idade. E ao cair, ele ficou aleijado das duas pernas, né, dos dois pés. Ele não andava, então era uma pessoa deficiente de duas pernas, né? Era uma pessoa que andava com muita dificuldade, então os pés ficaram tortos e, né, ficaram desconjuntados, então Mefibosete tinha uma deficiência. E mediante todas as guerras, morte de Saul, né, perseguição de Saul e toda aquela coisa que aconteceu, que não vem ao caso agora, mas Mefibosete foi parar na casa de Maquir, numa cidade de Gileade, ao oriente do Jordão, chamada Lodebar. E Lodebar significa, no hebraico, tirando do hebraico, né, você tem a tradução de terra sem pasto, né, do qual nem o Jordão fazia conta de passar por ali. Ele fazia uma curvinha, desviava de Lodebar e seguia seu rumo. Então, Lodebar era uma cidade totalmente sem pasto, sem condições de... Era uma cidade onde tinha muitas pessoas ali com deficiências, com problemas. Era uma cidade difícil, né? Então estava lá na casa de Maquir, Mefibosete. E Mefibosete, como toda pessoa que tem problema, como toda pessoa que passa por situações adversas na vida, no caso dele, a deficiência até corporal dele, eu fico pensando que passava
pela cabeça de Mefibosete. Poxa, eu era neto de um rei, né? Filho de Jonatas, e olha do jeito que eu estou aqui em Lodebar, todo aleijado, quer dizer, eu era uma pessoa normal, de repente a ama me derruba, fiquei desse jeito, e agora estou servindo aqui na casa de Maquir, e ainda bem que Maquir me trouxe para cá, porque senão não teria nem onde ficar, porque eu perdi tudo, por causa do meu avô Saul. Então eu estava lá, Mefibosete na sua vida, né, com seus pensamentos, vivendo aquela vidinha de derrotado, e de repente bate na porta de Maquir, né, ou vou colocar aqui ainda mais, para uma carruagem grande, com os cavalos bonitos, uma carruagem bem, e desce o rei Davi e manda chamar Mefibosete. E Mefibosete deve ter pensado, agora só que me faltava, né? Já não basta eu estar nessa situação, ainda o rei vem para me caçar e me matar, porque só sobrei eu. Então ele veio para acabar comigo e acabar com toda a raça de Saul. E Mefibosete, então, atendendo o pedido de Davi, sai, e quando sai, se deparando com o rei, ele se curva e fala, olha, eis aqui o teu servo. E talvez esperou até uma espada passar pela cabeça dele. Mas, no entanto, para a surpresa dele, ele ouve o seguinte: eu vim aqui, Mefibosete, para te dizer o seguinte, que eu vim te buscar, você vai embora comigo, tá? Você vai viver na minha casa, eu vou te restaurar, eu vou te devolver tudo o que era do seu avô, vou te dar todas as terras dele, todos os pertences dele, vou te dar tudo por amor a Jonatas, que era uma pessoa que eu amava muito, que era filho de Saul, né? Seu pai, e eu vou te restaurar tudo. Então, a partir de agora você vai viver em casa, e lá em casa você vai comer pão de contínuo, ou seja, não vai te faltar nada, não vai te faltar nada. Você fica despreocupado porque daqui para o final da tua vida você vai ter de tudo, né? Além de você ser restaurado de tudo, eu ainda vou te dar toda a segurança, toda a tranquilidade, e ainda vou transformar Ziba e seus 15 filhos em servos teus. Quer dizer, de servo ele passou a ser senhor, está na casa do rei, não falta nada e ainda restaura todos os bens. Fazendo essa figura de Davi, Jonatas, Mefibosete, então vamos dizer que Mefibosete éramos nós. Andávamos coxo, sem esperança, em nossa vida, com os nossos pecados introduzidos no nosso coração, pessoas difíceis, vivendo na iniquidade, né? Não havendo nenhum tipo de palavra que passasse por nós, e no caso o Jordão até desviava de nós, e de repente, lá do alto, Deus se movimentou e veio ao nosso encontro, dizendo o seguinte: por amor a Jesus Cristo, eu vou te restaurar a vida, eu vou te devolver tudo que você perdeu, e ainda vou te levar para minha casa e você vai viver de contínuo e comendo pão de contínuo comigo. Ou seja, Deus olhou para nós, se apiedou de nós, nos deu, por amor a Jesus, a condição de viver na casa dele eternamente, e ainda nos fez uma promessa: não vai te faltar nada. Por isso que eu falei no início, se você tem Deus, o que te falta? Queridos, de escravos que éramos do pecado, de servos da iniquidade, passamos a ser santos, morar na casa do rei e ainda receber de Deus toda a herança do reino dele e ainda a promessa da eternidade. Pensa nisso. E se nós recebemos de Deus isso,
nós temos que voltar a andar. Nós temos que voltar a andar, nós temos que voltar a ter alegria no coração, gratidão a esse Deus maravilhoso que pensou em nós, que nos deu essa oportunidade de estar com Ele em todo o tempo e fazer de nós herdeiros do seu reino. Graças a Deus por isso, por termos lições na Bíblia que fazem a gente pensar bastante se vale a pena jogar a nossa santidade, se vale a pena simplesmente rejeitar a palavra de Deus, se vale a pena trocar esse poder de Deus, essa maravilha de Deus, essa preocupação de Deus por religiosidade. Então, eu acredito que esse texto faz com que a gente faça muitas perguntas. Será que eu estou dando atenção real para quem se apiedou de mim? Para quem me deu por herança o reino dele? Será que eu estou dando atenção real e verdadeira para aquele que, por amor a Jesus Cristo, fez toda essa obra na minha vida, naquela cruz? Será que nós estamos no caminho certo? Será que nós estamos adorando a Deus em espírito e em verdade? Ou nos tornamos apenas evangélicos? Ou nos tornamos apenas pessoas que dependem de maquires, ou seja, de homens que são homens que nos aprisionam e aceitam a nossa condição de sermos aleijados? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar? Você acha mesmo que Jesus passou toda aquela dor na cruz do Calvário para que você ficasse na mesma condição? Você acha mesmo que cada gota de sangue de Jesus sendo extraída do seu corpo foi inútil? Você acha mesmo que o sofrimento de Jesus ele não traz esperança daquilo que a Bíblia nos diz? Você acha mesmo que Deus não está preocupado conosco? Principalmente nos dias de hoje, quando o amor de muitos está esfriando, e o amor de muitos está esfriando por causa do que e de quem? Você acha mesmo que a gente tem que olhar no horizontal? Não seria olhar para o alto? Você acha mesmo que Jesus Cristo, após ter morrido naquela cruz, Deus não nos cobrará nada? Será que nós não estamos sendo ingratos e praticando religiosidade na igreja de qualquer forma, de qualquer maneira? Você acha mesmo que frequentar a igreja é viver, habitar no esconderijo do Altíssimo? Você acha mesmo que um homem pode fazer a gente descansar? Quando eu olho para as coisas que estão acontecendo nas igrejas, a maneira como as pessoas estão se portando, os frutos que as pessoas estão dando, a preocupação que as pessoas estão tendo dentro de uma igreja, não condiz com essa preocupação do nosso Deus em, por amor a Jesus, fazer toda essa obra. Não condiz. Muitas vezes a gente trata Deus como se fosse homem. A gente acredita em Deus como se acreditasse no homem. Será mesmo que esse é o caminho? Será mesmo que as coisas vão continuar assim? Será que eu e você não vamos compreender que Deus requer de nós santidade? Porque sem santidade não tem como haver autoridade. E se não há autoridade, não tem como haver a unção. A santidade provoca, ou resulta em autoridade. Autoridade
na palavra autoridade sobre espíritos, autoridade sobre tudo, tudo. E a autoridade traz a unção, traz o poder. Você acha mesmo que Deus vai operar da maneira como nós praticamos ou pensamos ser igreja? Então há muitas coisas que a gente tem que pensar. E eu tenho certeza que essa palavra de hoje trouxe para nós uma reflexão. E qual é a reflexão? Quando nós olhamos no espelho, quem que nós enxergamos? Enxergamos lá um Mefibosete? Ou enxergamos lá o Filho do Deus Altíssimo? Aquele que coerdou em Cristo todas as coisas? Será que nós vamos ainda, mesmo dentro da igreja, continuar como Mefibosetes? Será que nós vamos continuar ainda dentro da igreja, né, como uma pessoa que está perdida num lugar qualquer, sem esperança? Será que realmente nós estamos cumprindo o ministério que Deus nos entregou, que é Cristo em nós? Será que nós estamos certos? Analise você mesmo. Olhe para a sua vida cristã. Não adianta olhar para os outros. Não adianta olhar para a lateral. Se alguém está fazendo alguma coisa e está em falta com Deus, é aquela pessoa, não é você. E não é você que tem que julgar, não é você que tem que falar alguma coisa ou fazer. Eu, como pastor, eu muitas vezes vejo a pessoa errando, tento me aproximar, tento aconselhar, mas quando eu vejo que a pessoa não quer o conselho, não quer aproximação, e aproximação dentro da palavra, porque eu, como pessoa, eu até posso dar um testemunho, eu até posso dar uma ajuda pelo testemunho de vida que eu tenho, mas isso não serve para nada. Porque o nosso maior testemunho está aqui na palavra de Deus, está aqui dentro desse livro da vida. Eu não quero viver dentro de uma igreja como um Mefibosete. Eu não quero que a minha igreja seja Lodebar, um lugar onde não tem pasto. Eu não quero que a minha igreja seja um lugar onde tem pessoas deficientes. Quando eu falo a minha igreja, eu quero dizer, eu como igreja, estando dentro da congregação, vamos trocar a palavra igreja por congregação. Eu não quero que na minha congregação, né, viver como um Mefibosete, o quê? Me acostumar com aquilo que eu sou, com aquilo que eu tenho e acabou. Não, eu não posso. Eu tenho que esperar que o rei me traga novidade, que o rei venha ao meu encontro e me leve para o seu convívio, me leve para o seu amor, me leve para comer pão de contínuo na casa dele. Então, hoje o que nós praticamos como igreja que somos está fora do contexto da Bíblia. Por quê? Porque nós estamos religiosamente incapacitados. Nós estamos olhando pouco, observando pouco, nós estamos simplesmente almejando pouco. Porque com Deus eu posso chegar a lugares muito mais altos, eu posso ter muito mais revelação, eu posso ter muito mais compreensão, eu posso chegar muito a distante. Sabe, estar na igreja é estar como um Mefibosete em Lodebar. Estar na igreja simplesmente é estar numa condição que todo mundo está. Eu preciso ser diferente, eu preciso estar diferente, eu preciso alcançar aquilo que Deus tem para mim. E de que maneira eu vou fazer isso? Só com a presença do rei. Só ele me trazendo para o convívio da sua casa. Só ele realmente me tornando uma pessoa diferente. E para isso eu tenho que me sujeitar ao rei. O que Mefibosete fez? Ele se inclinou, eis aqui o teu servo.
Se Mefibosete, que estava naquela situação, totalmente aleijado, entendeu que ele tem que se inclinar ao rei dele e falar, eis aqui o teu servo, nós muitas vezes somos soberbos porque não nos inclinamos ao nosso Deus. Nós não proferimos a ele, olha, eis aqui o teu servo, eis aqui a pessoa que está aqui para te servir, que está aqui para te adorar, que está aqui, eu te reconheço como rei na minha vida. Se Mefibosete, com todos os problemas, estava numa cidade largada, numa cidade que nem o Rio Jordão queria saber dela, entendeu isso? Por que nós não entendemos? Por que nós vamos à igreja e achamos que dentro do nosso orgulho, da nossa soberba, nós achamos que o pouco que fazemos na igreja é o que Deus tem que receber e acabou? Será que Deus merece só isso? Será que Deus é só isso? Será que o rei Davi era maior do que Deus? Para que as pessoas o respeitassem muito mais do que nós vemos hoje pessoas respeitando a Deus? Será que você acha mesmo que todas essas coisas estão corretas? O que está acontecendo por aí, essa teologia da prosperidade, essas histórias loucas que estão ouvindo por aí, você acha mesmo que um pregador do evangelho, ele estuda a palavra, faz aquele sermão bonito, você acha mesmo que isso resolve? Será que nós não estamos esquecendo de alguma coisa? De observar que o poder vem do rei, do reino de Deus e não de homens? Será que nós estamos nos acostumando com esse tipo de igreja? Então, eu não quero ser um Mefibosete. Um Mefibosete que pensa que o rei veio me buscar porque eu mereço, porque eu tenho a condição. Meu Deus do céu, será que é isso mesmo? A graça é um favor não merecido. Nós não merecíamos. Mefibosete também não merecia receber de Davi tudo aquilo lá. Simplesmente ele foi... A consequência de Mefibosete estar tudo aquilo lá foi por causa do avô, da família dele, todas aquelas coisas que aconteceu, o que aconteceu com Jonatas, a quem Davi amava muito. Mas, se você olhar, a mesma história se repete com Jesus. O que aconteceu com Jesus? Mataram Jesus, crucificaram Jesus, e por amor a Jesus, Deus se apresentou a nós e falou, olha, vou te levar para comer pão de contínuo na minha casa. Vou te dar o meu reino nas tuas mãos. Tu és o meu herdeiro. E será que Deus merece só isso que nós fazemos para Ele? Será que Deus merece somente essas coisas? Bom, fica aqui a dica dessa... Eu creio que tem muitas lições. Quando eu falo tirar uma lição, mas eu creio que cada texto da Bíblia se renova e a gente tira muitas lições a cada tempo. Se você pregar num texto durante 30 anos, Deus vai renovar esse texto para você e dali você vai tirar 30 anos de lição dentro daquilo lá, porque Deus é poderoso, poderoso em guerra. Que guerra? A guerra que nós fazemos contra o nosso eu. Deus é poderoso em guerra. Ele vence os nossos traumas, Ele vence os nossos problemas, Ele vence todas as coisas. Ele pode nos ajudar em tudo que somos, em tudo que temos, em tudo que fazemos. Então merece Deus muito mais atenção do que o rei Davi. Ele é muito maior do que a própria Bíblia diz. Deus é maior do que a Bíblia diz. Deus não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz nada de Deus. Deus é muito maior do que isso. Então Ele merece que a gente se santifique. E se nós queremos ficar perto de Deus, nós temos que nos santificar. E se nós queremos realmente ver a glória de Deus, nós temos que nos santificar e depois temos que receber dele a autoridade. Nós temos que receber a autoridade e unção. E a partir do momento que nós recebemos de Deus esses dons, que nós recebemos de Deus
o que Ele tem para nos dar, nos tornamos pessoas diferentes, pessoas exaltadas. O que é ser exaltado? Ser exaltado não é ser melhor que os outros. Ser exaltado não é ser maior do que os outros. Ninguém será maior, ninguém será melhor. Não, com Deus não tem esse negócio. O que é ser exaltado? É Deus te tirar do plano do desconhecido e levar ao conhecimento. É te tirar do plano da ignorância e te levar à sabedoria. É te tirar do plano do medo e te levar à ousadia. É tirar do plano da humanidade e te levar para a eternidade. Então, Deus merece muito mais do que a nossa atenção, do que simplesmente se curvar. Não somos nós que temos que nos curvar, o que tem que se curvar é o nosso coração, o nosso eu. Como eu falei em outro vídeo, que se você teve a oportunidade de ouvir, Deus não existe, Deus é. Deus é muito maior do que qualquer coisa que exista, e nada existe senão por Ele. Eu não quero ser simplesmente uma pessoa como Mefibosete, que a vida nos presenteou com muitas coisas ruins, né, pela sociedade que nós vivemos, e de repente eu recebo a visita do rei e simplesmente o trato indiferentemente. Tratar Deus indiferentemente é um absurdo, porque Deus nos deu muito mais do que almejamos. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, Ele merece toda a nossa atenção, amor, carinho. Devemos amá-lo sobre todas essas coisas que nos cercam nessa vida, sobre todas as coisas que nos cercam no céu. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Por isso, meu querido irmão, em nome de Jesus, eu espero que esse vídeo tenha dado algo para você refletir. Todos os vídeos que eu faço aqui no YouTube não é para ser melhor do que alguns pregadores por estão aí, não é para ganhar like, não é para nada. Infelizmente essas ferramentas são no YouTube. Eu gostaria que não tivesse nada de like, né? Mas eu quero deixar como esse vídeo como mais uma coisinha para você poder refletir, para você poder pensar, assim como eu estou procurando pensar na palavra. Não quero ser um grande pregador de palavras bonitas e... Não quero. Eu quero ser um pregador do Evangelho para tirar de dentro de mim o sentimento que eu tenho por Deus. Eu não quero perder a amizade que eu tenho por Deus por nada. Deus para mim... E eu falo para você uma coisa. Se eu não tenho Deus nessa vida, essa vida não vale nada. Nós somos que nem o vapor, que aparece e logo se vai. Nós passamos nessa terra muito pouco tempo em relação ao que ela existe. De toda a existência, você veja, já se passaram 2000 anos de que Jesus veio, morreu. Então, de 2000 anos, quanto que eu vivo? 70, 80 anos? Quantas décadas, quantas gerações passaram desde Jesus até agora? Então, eu sou uma geração que passa rápido. 80 anos passa rápido. Eu tenho que viver o hoje com Deus, porque o futuro pertence a Ele. O passado não existe mais. Com o passado, é claro, eu tenho que lembrar e fazer memória dos meus erros, dos meus pecados, para ser grato a Deus de contínuo. Eu não quero ser que nem Mefibosete, que fica dependente de qualquer maquir, não, para que tenha piedade de mim. Não quero que ninguém tenha piedade de mim. Porque eu sei que Deus me amou de tal forma que Ele não poupou o Filho dele naquela cruz do Calvário por amor a mim. E outra, se você pensar, vale mais você, ou eu, ou qualquer outra pessoa do que o mundo inteiro para Deus. Então, o peso que Deus dá para nós é diferente
do peso que nós damos para Deus. E depois outra, querido, é uma questão de balança. A minha salvação é uma questão de balança. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho está colocado aqui, ó, desse lado da balança. E do outro lado vai a palavra de Deus. Então, se a palavra for mais pesada, significa que eu subo. Se a palavra for mais pesada para mim, quer dizer, se eu der importância maior para a palavra, eu vou subir. Agora, se eu sou mais importante do que a palavra, ó, a palavra não volta vazia, ela volta para Deus. Ela não volta vazia, mas você vai descer. Eu vou descer. Então, quando Deus coloca na balança, né, a palavra para nós tem que ter muito peso. Tem que ter muita importância, porque aí, ó, quanto mais palavra, quanto mais peso essa palavra tiver, para mim, mais leve eu fico, ó, e eu vou subindo. Ela tem que dar o peso para que eu possa subir. Ou seja, a palavra de Deus está me pesando, está me julgando. A palavra de Deus está me corrigindo. Agora, por que Deus está fazendo isso? Porque Ele decidiu nos levar para o reino dEle. E para Deus é o seguinte, não existe coxo. Porque Ele pode a qualquer momento, se você for coxo nos seus problemas, se você tiver coxo na iniquidade, se você tiver coxo em alguma situação, Deus vai olhar para você e falar assim, toma o teu leito, levanta e anda. Ou seja, Deus não quer ninguém parado nessa vida com problemas. Ele quer que você passe por cima dos problemas. Quando Ele fala, toma teu leito, levanta e anda, você passa por cima do teu problema. Deus quer que você seja vencedor. Deus quer que você vença, que você seja muito mais do que vencedor, mas muito mais do que vencedor. Ou seja, Deus quer te dar muito mais do que você espera. Por isso, querido, em nome de Jesus, eu espero que você curta esse vídeo. Curtir, eu quero dizer que você preste atenção nele, que você reflita. Não é o likezinho não. Se você quiser dar o like lá, fica à vontade. Mas acontece o seguinte, você tem que entender uma coisa. Bota isso na sua cabeça e no seu coração. Que você teve um preço muito grande para Deus fazer aquela obra na cruz do Calvário. Não deixe que nenhum maquir, não deixe que nenhuma situação de Lodebar, ou seja, não deixe que nada atrapalhe, porque Deus está dando pão para você, está dando condições de você refletir na palavra dele, medita nela de dia e de noite, ser forte e corajoso por onde quer que você ande. E não temas, porque se Deus está com você, operando Ele, quem vai impedir? Seja forte e corajoso, mas seja temente a Deus. Não entra nas conversinhas que estão por aí. Não entra na religiosidade que está por aí. Não entra nesse sincretismo que está por aí. Cristão tem que mostrar que é cristão. Se eu sou pastor, as pessoas da igreja que estão lá comigo, elas sabem que eu tenho uma aliança com Deus. Elas esperam que eu tenha essa aliança com Deus, para que Deus possa lhe suprir de toda a palavra. E ninguém é maior do que ninguém. Por isso, você tem que botar no seu coração que a obra que Deus começou na sua vida, Ele vai terminar. Um beijo no coração, em nome de Jesus, e seja muito mais do que um vencedor, porque Deus, Ele está contigo, agora e sempre. A paz do Senhor.